Olá, gente! Somos o Papo com Tucupi, um projeto do curso de nutrição da Universidade Federal do Acre, com podcasts semanais para deixar você sempre bem informado sobre saúde e nutrição. Então aumenta o volume, se prepara para curtir e compartilhar o conteúdo de primeira que temos para você. No tema dessa semana, vamos falar sobre a alimentação saudável de crianças ao completarem 2 anos. Para auxiliar vocês, vamos utilizar como base o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras, que é um documento oficial do Ministério da Saúde alinhado ao Guia Alimentar para a População Brasileira. Nele, encontraremos recomendações e informações sobre a alimentação de crianças com o objetivo de promover saúde, crescimento e desenvolvimento para que elas alcancem todo o seu potencial. Vem com a gente, aumenta o volume e se liga em todas as dicas. O papo é reto e não tem enrolação. O menu é variado pra falar de nutrição. Tem alimento e saúde, mas fake news não cola não. Do jovem ao idoso, sabe, todo mundo vai provar o papo com Tucupi. Nosso podcast sobre os 12 passos para a alimentação saudável de crianças menores de 2 anos, você deve ter se perguntado: a criança completou 2 anos, e agora? Agora, vem com a gente que nós vamos te dar algumas dicas dessa fase e o que fazer. A partir dos 2 anos, a criança começa a se socializar mais, comunica com mais facilidade suas preferências, aprofunda a relação afetiva com a alimentação e vivencia novas experiências. Por isso, mães, pais, cuidadoras e cuidadores precisam definir o que vão ou não negociar com a criança e quais limites serão estabelecidos. Nessa fase, a velocidade de crescimento é menor do que nos 2 primeiros anos de vida e só volta a acelerar na adolescência. Por isso, é comum ocorrer certa diminuição de apetite. Assim, além de respeitar os sinais de fome e saciedade, sempre que possível, os cuidadores e cuidadoras devem zelar por um ambiente tranquilo na hora de oferecer a comida. Em relação ao aleitamento materno, este pode ser mantido de acordo com a vontade da mãe e da criança. O ideal é que a interrupção do aleitamento ocorra naturalmente. A quantidade de alimentos que a criança consegue comer ainda é pequena. Como ela precisa de diferentes nutrientes para o desenvolvimento, é importante oferecer a maior variedade de alimentos possível. Os horários das refeições podem ser os mesmos praticados pela família. E uma sugestão para a aceitabilidade dos legumes e as verduras é que eles sempre sejam colocados no prato da criança no almoço e no jantar, mesmo que ela rejeite e diga que não vai comer. Outra dica é estimular a curiosidade de tocar, cheirar, provar, além de ofertar aquele mesmo alimento em diferentes apresentações. A família deve estimular a criança a comer, mas sem pressionar ou forçar. Caso a criança recuse as verduras e legumes, permita que ela escolha entre as opções presentes na refeição qual quer comer. Evite que não comer legumes seja uma das opções. Se for dar suco, a melhor opção é o natural da fruta e sem açúcar, em pequena quantidade, no máximo um copo pequeno de 120 ml, de preferência ao término das refeições. A recomendação sobre o uso de sal é a de utilizar o mínimo necessário, assim como o açúcar deve continuar sendo evitado. E assim como nos menores de 2 anos, os alimentos ultraprocessados, lembram deles? Aqueles alimentos que no rótulo há uma enorme lista de ingredientes com nomes difíceis e complicados, não devem ser oferecidos, por serem nutricionalmente desbalanceados e por conterem muitos aditivos. Como vocês puderam ver, o cuidado com a alimentação da criança continua sendo uma tarefa coletiva e compartilhada com os familiares, escolas e outros espaços de convívio da criança. Reforçamos a importância de ter uma alimentação diversificada e rica em verduras, legumes e frutas. E relembramos as dicas anteriores, de procurar uma feira livre próxima à sua casa, se tiver facilidade, plante em seu quintal, que são opções mais saudáveis e mais baratas, pois entendemos da dificuldade de variar a alimentação nos dias atuais. Se você tem alguma dúvida ou pergunta, ou quer sugerir algum tema para a gente abordar, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram e aproveita e segue a gente lá e acompanha todas as novidades e informações. O nosso perfil é o @papo com Tucupi. Estamos no YouTube também. Esperamos você no próximo episódio e para não perder nada, se inscreve no canal, curte, ative as notificações e compartilhe nosso conteúdo. Até mais, obrigado pela companhia.